bem-vindos a mais uma aula sobre a cruz de Cristo. Eu sou a Ana Queiroz e hoje a gente tem uma aula muito especial que o tema é amando nossos inimigos. Qual é a marca do cristão? Assim como associamos fortemente certa marca de produtos que usamos no dia a dia, como o palha de aço que associamos ao Bombril, ou mesmo um antitranspirante, associamos ao Rexona. E quando falamos de arte flexíveis, que falamos, vou comprar um cotonete. Essas marcas, elas são muito conhecidas. E podemos também nos questionar que como seguidores de Cristo, o que é que temos manifestado? Qual é a marca que tem seguido da nossa vida? O encontro com Jesus e o relacionamento que se segue desse encontro nos impacta de maneira profunda, com implicação em nosso modo de pensar, sentir, viver e também em relação com as pessoas. E uma das maiores e mais gloriosas verdades que emana desse encontro com Cristo é que vai evidenciar se de fato somos discípulos de Jesus, é que quando eu e você nos defrontamos com pessoa que nos acusa, nos assedia, nos odeia, devemos nos comportar como Jesus se comportaria. Ser semelhante a Ele, tanto no trato com as pessoas, como na forma de amar. Porque Deus, Ele vê as pessoas de forma diferente da forma que vemos. E a diferença de uma pessoa adepta ao cristianismo e um discípulo engajado passa pelo processo transformador de entender que, assim como Cristo nos ensinou, precisamos perdoar e amar os nossos inimigos. Esse ensinamento de amar os inimigos na prática não é algo simples, pois ele nos confronta com a verdade que um dia já fomos inimigos de Deus. O próprio Pedro, perplexo em um determinado momento, perguntou para o Senhor: até quando eu devo perdoar? Por certo, alguém já deveria ter o machucado, ferido. Pedro era muito sanguíneo, umas 7 vezes, porque ele falou para Cristo, até 7 vezes. E talvez ele esperasse uma resposta de Cristo dizendo assim: sim, Pedro, até 7 vezes. Mas Cristo foi além, disse assim, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E talvez isso tenha deixado Pedro mais perplexo ainda de perdoar tanto alguém. E o amor, ele está ligado ao perdão. Não há como amar os nossos inimigos sem que o perdão esteja envolvido. E uma das lições centrais apresentada pela cruz é que o perdão concedido por Deus jamais é um perdão barato, mas sempre será um perdão custoso. Quando Deus perdoou os nossos pecados, eles não ficaram impunes de jeito nenhum, foram pagos por Cristo na cruz. E uma das lições que iremos aprender nessa aula é sobre a reconciliação e a disciplina. Retaliar, se vingar, tudo isso é mais fácil, porque nos remete ao velho homem. Talvez você já tenha ouvido falar alguém que diz assim: eu sou cristão, mas meu braço não é. Eu sou cristão, mas não se coloque na minha frente, porque eu viro uma onça. E tudo isso vai nos remeter ao velho homem. E todas as pessoas que foram nascidas em Deus já não são mais essas velhas criaturas, são uma nova criatura, não anda mais na carne, não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. É normal vermos em filmes de ação, principalmente sobre vingança, em que o protagonista ele está lutando para ter vingança por algo que fizeram com a sua família. A indústria cinematográfica ela nos vende como certo aquele protagonista buscar a vingança até o fim, e a todo custo matar as pessoas e pela sua própria mão ter sua vingança pessoal. Mas como cristão, esse é o caminho mais excelente? Nos Estados Unidos, isso é um fato real, um homem, ele matou várias mulheres, mais de 40 mulheres, e isso causou muito sofrimento a muitas famílias, até que chegou o dia do seu julgamento. E naquele dia do julgamento, as pessoas, as mães daquelas meninas, e ele dizia: eu odeio você, eu quero que você morra, que você arda no inferno. E aquele homem, ele ficava debochando completamente daquelas vítimas, daquelas mulheres, daquelas famílias. Ele ficava olhando para elas como se nada tivesse acontecido. Até que veio um senhor, se não me falha a memória, o nome dele era Robert, de cabelo branco, barba branca, já bem idoso. E ele chegou lá, bem manso, e ele falou
assim para aquele homem que tinha lhe causado tanta dor, tirando sua filha dele. Falou assim: essas pessoas que estão aqui, todas elas lhe odeiam, mas eu não sou uma dessas pessoas. E você está me fazendo pôr em prática um dos ensinamentos mais difíceis que Cristo me ensinou, sobre amar e perdoar o meu inimigo. Eu quero dizer que eu perdoo você, apesar da dor que você me causou. E aquele homem que causou tanto sofrimento a tantas pessoas que estava lá debochando da cara dos familiares, pela primeira vez em todo o julgamento, ele esboçou alguma emoção, algum sentimento. E ele começou a chorar copiosamente. É isso que o perdão faz. Ele nos libera. Não é sobre dizer que aquele homem não iria mais passar pelo julgamento. Mas sim, ele ia passar pelo julgamento, por pagar por tudo aquilo que ele fez. Mas aquele senhor estava falando para ele que o ensinamento que Cristo havia ensinado era muito mais importante, tinha mais valor do que a dor que ele estava sentindo no momento. Quem sabe somos simpatizantes do perdão, até sermos as pessoas que precisam perdoar os nossos inimigos. Deixe-me garantir nessa aula que ela não é para tentar minimizar sua experiência ou sua angústia que levou você a verter milhões de lágrimas. Não justifica o abuso, não justifica o abandono, casos extraconjugais que são errados de toda a forma. Não importa como as pessoas tentam minimizar a narrativa. Essa aula não é para isso. Quando eu decido por amar o meu inimigo, eu estou abrindo mão do direito de exigir que a pessoa que me magoou me dê algum tipo de ressarcimento ou padeça da mesma mágoa que me causou. Deus, ele vai cuidar disso. Mesmo que eu nunca chegue a ver como Deus cuidará de certa situação, eu sei que ele fará, porque ele é um pai amoroso e que cuida e protege dos seus filhos. Amar o seu inimigo, perdoando na mesma proporção, pode ser uma das partes mais importantes da fé cristã. E a maioria de nós nunca aprendeu muito a respeito. Sabemos que Deus nos ensina a amar, mas como iremos amar? Por que iremos amar? Quando iremos amar? E será que existe exceção para esse amor? A Bíblia contém a verdade sobre amar ao seu inimigo. A verdade pela qual nossa alma tanto anseia. O melhor de tudo é que o próprio Deus nos mostrou como fazer isso na prática, mesmo quando parecia absolutamente impossível. Lucas capítulo 6, versículo 35, ele fala assim: amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. E em Mateus 5, 43 e 44 fala assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Para aqueles que estavam separados e muitas vezes considerados inimigos de Deus, a palavra oferece o amor e o perdão encarnado. Jesus, sem pecado, divindade absoluta e a humanidade completa, foi atormentado, rejeitado, espancado, humilhado, cuspido e desvalorizado em todos os níveis possíveis. Cristo veio à terra por nós com amor imenso, que viria a derramar o seu sangue. Ele não permitiu que o amor ao inimigo fosse uma justificativa, fosse um impedimento ou mesmo uma justificativa para ele não nos amar ou não nos perdoar. Amar nosso inimigo é uma ordem, mas está longe de ser uma ordem cruel. É a misericórdia de Deus voltada ao coração humano tão propenso a transformar mágoa em ódio. A salvação, ela sempre vai alinhar a carne do ser humano ao Espírito de Deus, mas amar o nosso inimigo é a maior prova de que a verdade de Deus habita em nós, que a verdade de Deus vive em nós. E ao poderar como Jesus nos ensinou a praticar a mensagem do amor, vi que ele não queria que aplicássemos apenas ao nosso próximo que faz bem, mas principalmente aquelas pessoas que nos decepcionaram, que nos magoaram, que nos ofenderam de alguma forma, tornando assim o nosso inimigo. E isso é muito fácil acontecer, porque a gente está rodeado de diversas pessoas que têm temperamentos diferentes, que são diferentes. Em algum momento iremos ser ofendidos, iremos ser magoados, de forma que podemos até pensar: nunca irei superar isso.
E Jesus, ele nos ensinou que o amor anda junto com a prática do perdão. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos oferece instrução bastante específica de como orar. Isso me fez pensar que ele poderia nos ensinar tantas outras coisas para incluir em nossas orações diárias. E um dos ensinamentos que Jesus enfatiza em Mateus 6 é que o perdão é necessário. Jesus nos ensinou o seguinte: quando vocês forem orar, orem assim. Esse é a oração que todo mundo conhece. Talvez desde pequenininho fomos ensinados na escola ou fomos ensinados na escola bíblica a fazer essa oração, que é Pai nosso que estais no céu. Santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos o que tem nos ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, agora e para sempre. Amém. Se nos atentarmos bem a essa oração, iremos perceber que quase metade da oração é sobre o ensinamento e a prática do perdão. Pois se perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará as nossas ofensas. Se contarmos as palavras desse ensinamento na Nova Versão Internacional, veremos que contém 101 palavras. E nada menos que 40 dessas palavras são sobre dar e receber perdão. E isso com certeza não é pouca coisa. Jesus, ele sabia que teríamos sentimentos de raiva, ofensa, desconfiança, injustiça, ressentimento e todo tipo de rancor, especialmente considerando a previsibilidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos e até mesmo das nossas próprias emoções. Amar os nossos inimigos é decidir que as pessoas que nos machucaram não têm mais o poder de restringir a nossa vida, quem somos ou projetar em nós mentiras que elas próprias acreditaram sobre elas mesmas. Não devemos carregar o fardo ou repetir o roteiro de mentiras nas quais as pessoas acreditaram e tentaram projetar em nós. Quando decidimos pelo amor, não vamos ficar mais paralisados pela raiva. Quando decidimos pelo amor, não vamos mais ficar atormentados pelo ressentimento ou reprimidos pelo medo e pela dor. Crescemos, portanto, na graça de Deus que nos é oferecida generosamente. Talvez você esteja pensando que toda essa história de amor ao inimigo, de perdoar sem reserva, é uma tolice. Amar o nosso inimigo não significa que a pessoa que nos feriu está além da consequência de seu pecado, mas significa que recusamos o fardo de nos vingarmos. Confiamos que Deus executará a sua justiça com as medidas apropriadas de misericórdia. E o que dizer daqueles que feriu, que abusou de você, violou os votos e a promessa que fez a você? Amar essa pessoa não oferece a ela uma justificativa nem minimiza a dor que causou a você, mas você ficará livre de permitir que o ferimento lhe cause mais dor, porque você já sofreu muito. A palavra fala em Romanos 12, 18, faça todo o possível para viver em paz com todos. Entendemos que precisamos fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Mas em alguma situação, o único jeito de viver em paz com algumas pessoas é lembrar que, embora o perdão seja ilimitado, incondicional, a reconciliação é limitada e condicionada ao arrependimento, à disposição da pessoa de ser evangelizada e a humildade no processo de restauração. Talvez uma pessoa que lhe feriu profundamente, você não precisa mais conviver com ela. Existem muitos meios, aqui estamos especialmente falando sobre não guardar no coração as mágoas, os rancores que vai nos causar mal. Mas quando somos feridos de alguma forma fisicamente, existe toda uma lei para amparar homens e mulheres, porque o próprio Deus que tinha tudo para nos subjugar, o próprio Deus que tinha tudo para nos maltratar, nos deu a liberdade. Hoje ele nos faz livre. Então quem dirá outro ser humano igual a nós irá nos subjugar, irá nos maltratar? E precisamos sempre aprender que
temos sim a lei de Deus, mas também temos uma lei humana para nos amparar em momentos de dor, em momentos de abuso, em momentos de maiores sofrimentos. E talvez algumas pessoas elas fiquem com medo, receosa de ir até a justiça, como dizem, até a justiça humana e ter algum tipo de retaliação. Não existe uma dor maior do que você guardar para si, guardar no seu corpo as marcas e não poder compartilhar para ser amparada. Eu lembro que havia uma vizinha e ela apanhava muito do seu marido. E sempre que ela ia para a igreja, as pessoas falavam para ela: deixe que a justiça divina irá julgar. E ela sempre acreditava isso. Também nós acreditamos que Deus ele é o nosso justo juiz, que a justiça dele é sempre pesada, que quando Deus ele se levanta para julgar as pessoas, ele não volta atrás. E uma pessoa falou para ela assim: você não pode mais viver nessa situação de quase um cárcere privado, você tem que levar a justiça para ter uma medida protetiva. Ela falou assim: não, mas me falaram que Deus é meu vingador, Deus é meu justo juiz. E ela continuou apanhando, até que um dia o pastor chegou para ela e falou assim: filha, você contou sua situação para pouquíssimas pessoas e eu fui o último a saber. E eu quero falar para você que eu irei até a delegacia com você. Porque Deus, ele é o justo juiz, mas você não é um saco de pancada. Deus, ele irá intervir em você. E o seu dever como cristão é perdoar quem está lhe maltratando, para que isso não fique no seu coração, não lhe cause maior dor. Mas você precisa ser protegida, você precisa ser amparada. E existem leis que vai amparar e vai acolher você. E quando a gente tem esse entendimento de que Deus ele nos ampara, mas que também existe leis e existe pessoas que vai nos amparar quando a situação se torna muito mais grave, somos preenchidos por uma certeza que não iremos sucumbir diante da dificuldade, que não iremos sucumbir diante das ofensas cotidianas. E para poder praticar essa mensagem de amor que evidencia o poder de Deus atuando em nós e atuando através de nós, precisamos ser sim preenchidos por esse grande e perfeito amor de Deus. E diante de tudo isso que eu falei hoje, e que talvez você esteja pensando profundamente sobre o assunto, eu quero ressaltar algo. Às vezes, a parte mais difícil de amar o inimigo, de perdoar esse inimigo, é quando você acha que se colocou naquela posição. Quando você acha que poderia ter feito alguma coisa para ter evitado a situação em que você está vivendo nesse exato momento. Caso esse tipo de pensamento passe sobre a sua cabeça, saiba que esse pensamento não é um pensamento de Deus. Esse pensamento está sendo nutrido pelo inimigo da nossa alma e que tem o prazer de nos destruir. Porque a palavra fala que Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, mas o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E com esse próprio pensamento que você tem, com esse tipo de pensamento que você tem, que se colocou naquela situação que poderia ter feito mais, que poderia sair do momento que você estava vivendo, com esse tipo de pensamento, você se tornou seu próprio inimigo. E ter que amar a si mesmo se torna desafiador. Porque pode ser muito difícil superar os sentimentos de vergonha e de arrependimento pelas escolhas que fizemos e pelas ações que gostaríamos de não ter. Muitas vezes a gente até pensa, como eu gostaria de voltar no tempo para mudar essa situação? E às vezes assim, mas você vai ter que perdoar a si mesmo. Quantas vezes eu ouvi por diversas situações que assim, você vai ter que perdoar a si mesmo, você vai ter que aprender a se amar. Mas ao pesquisar o conceito de perdão a nós mesmos, podemos ficar surpresos ao constatar que a Bíblia não contempla essa questão. Porque não podemos, assim como não podemos atingir a salvação sem Deus, não podemos conceder o perdão a nós mesmos. Porque o perdão começa com Deus. Como não somos juízes, não podemos nos perdoar. Quando achamos que não estamos conseguindo nos perdoar,
O que realmente está acontecendo é que não estamos nos abrindo para o perdão de Deus, para viver totalmente dentro desse seu perdão. O inimigo de nossas almas quer que vivamos em condenação, que isso não vem de Deus. Ele quer que carregamos uma vergonha tão paralisante ao ponto de não conseguirmos testemunhar a obra consumadora de Cristo na cruz. Deus sabia que não tínhamos a menor condição de seguir sozinho. Ele soube disso a partir do momento em que a mordida do fruto proibido se tornou o primeiro som do pecado. Então veio o silabar das acusações do inimigo e os passos apressados de um homem e uma mulher aterrorizados. Adão e Eva, eles correram para a escuridão, enquanto a culpa e a vergonha os consumia, enquanto a culpa e a vergonha reverberava com ecos que ouvimos sair da nossa boca até hoje. E depois disso, eles se esconderam de Deus. O coração humano, ele sempre tem a tendência a querer encobrir as coisas. Todos nós temos uma tendência para fugir para lugares escuros, em vez de arriscar ver o que pode surgir da luz, a luz de Cristo. A palavra fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqueles que estão em Cristo não andarão mais em trevas, mas verão a luz da vida. Por isso que Cristo criou um caminho que não depende das nossas forças. O caminho do amor e do perdão. Um caminho que nos leva a nos abrigar nos braços estendidos de Jesus, que já foram ensanguentado e gotejaram redenção. Ele acolhe, ele ama, ele perdoa, o que só conseguimos ocultar. Ele faz porque sabe que somos incapazes de corrigir a nossa rota sozinho. Ele abriu um caminho para que possamos cooperar com a sua obra de amor e perdão, para recebermos e também para darmos esse perdão. Amar o inimigo nem sempre envolve fazer algo por um relacionamento humano, mas sim obedecer às instruções que Deus nos deu. Produção, pode colocar esse texto na tela, por favor? Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Essa frase, ela vai falar muito ao seu coração. Amar o seu inimigo nem sempre vai envolver fazer algo por um relacionamento humano. Nem sempre vai envolver reatar esse relacionamento ou decidir aceitar novas coisas. Mas sim obedecer à instrução que Deus nos deu. Escolher o amor acima da mágoa, escolher o amor acima do ódio, escolher o amor acima de todas as outras coisas, porque este é o caminho excelente. Quando a gente lê lá em Coríntios que a palavra fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, que eu soubesse fazer todas as coisas, que eu tivesse todos os dons, se eu não tivesse amor, para que adiantaria todas essas coisas? O amor, ele é o caminho mais excelente. E talvez essa aula, ela doa um pouco, porque ela vai sempre nos lembrar que somos carentes do amor de Deus, para que assim a gente possa amar os nossos inimigos. Porque amar o próximo que está dos nossos lados, que nos acolhe, que nos ama, é fácil. Mas amar quem nos afronta, quem nos persegue, quem nos odeia, essa é a parte mais difícil e desafiadora de ser um cristão. Que a nossa marca sempre seja amar, independentemente de ser alguém que nos ama ou alguém que nos odeia. Que, a exemplo de Cristo, possamos viver uma vida sempre em amor. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida, que você abra o coração para aquilo que Deus tem revelado para você pôr em prática. Aqui embaixo a gente tem um quiz que você possa responder algumas perguntinhas. Mande a resposta para a gente e ao final desse curso você irá receber um certificado. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.